A explosão está vinculada ao esgotamento de um sistema que se instalou durante a ditadura, que se aprofundou nos governos posteriores e que sufoca a vida. A sociedade chilena foi muito paciente esperando que as coisas se ajeitassem, mas chegou um ponto em que não se tolerou mais o abuso. Camila Rojas. E qual é o ativo que vendia o Chile a esses investidores estrangeiros? Vendia paz social e rentabilidade financeira àqueles que buscavam mercado. E quem se beneficiava? O setor dominante, os governos de turno e uma casta empresarial que se enriqueceu muito, muitíssimo, nesses 30 anos. Luiz Mesina. Salve geral, bem-vindos a mais um episódio da Caverna do Morcego, dando continuidade ao trabalho sobre o Chile. Não se esqueça de ajudar na divulgação, no feedback sobre o episódio. E lembrar que além daqui a gente tem nossas lives de leitura e discussão que acontecem lá no nosso YouTube, Lives Caverna do Morcego. Também produzimos conteúdos específicos para as nossas redes sociais em @morcego_marcos_. Para apoiar financeiramente o projeto, a gente tem o Pix, podcastmorcego@gmail.com e o nosso apoio em apoia.se/cavernamorcego. Lembrando também, cupom de desconto de 20% no site da Autonomia Literária através do cupom #MorcegoNaAutonomia. Nesse episódio, daremos continuidade ao livro Chile em Chamas, da editora Tinta Limón e traduzido aqui para o Brasil pela editora Elefante, entrando nas partes que são separadas por entrevistas ou artigos de pessoas participantes das explosões entre 2018 e 2020. No nosso Drive vai estar disponível um texto completo desse episódio, e lembrando que a gente incentiva a compra desses livros, né? Porque você fortalece as editoras de esquerda e com o livro em mãos você vai ter acesso ao conteúdo inteiro. Aqui a gente só apresenta em partes para direcionar para algum tema específico. O episódio de hoje vai ser separado em duas partes principais, assim como o anterior. A primeira vai ser a entrevista da Camila Rojas, nascida em San Antônio, seu pai é operário da construção e sua mãe costureira. Chegou à política através da Revolta dos Pinguins, de 2006, uma grande mobilização estudantil com ocupações e protestos a favor do direito à educação e contra a privatização imposta durante a ditadura de Augusto Pinochet. Em 2018, assumiu como deputada do Distrito 7, na região de Valparaíso, pelo Partido Comunes, do Frente Amplio, e converteu-se aos 26 anos na parlamentar mais jovem do Congresso. Trabalhou especialmente em projetos para desarmar o sistema de financiamento da educação superior, feito através do crédito, uma máquina de endividamento massivo dos jovens que ingressam na universidade. A segunda parte vai ser com Luiz Mesina, professor e bancário, reconhecido militante pela abolição do sistema previdenciário chileno, pilar do sistema econômico e financeiro do país, líder do movimento No Más AFP, organização que esteve no cerne do movimento que alcançou, em julho de 2020, uma vitória histórica. Milhões de chilenos puderam retirar do setor privado uma parte de seus fundos e pensões. Esse sistema permitiu a criação de instituições privadas, as AFP, dedicadas a investir as poupanças previdenciárias individuais depositadas pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras chilenas para a sua aposentadoria, com a seguinte particularidade: os depositantes não têm participação alguma nos lucros desses investimentos, mas têm na perda. É um cartão postal do abusivo neoliberalismo chileno. Camila Rojas observa que é impossível pensar a explosão de 18 de outubro e tudo o que se seguiu como fenômenos vinculados a pelo menos 15 anos de mobilizações muito massivas, desde 2006 com a Revolta dos Pinguins e depois em 2011 com a mobilização estudantil universitária. O movimento No Más AFP começa a se organizar em 2013, mas em 2016, armou um plebiscito autoconvocado que mobilizou mais de 1 milhão de pessoas. Há também o movimento feminista, com o 8M de 2018, que a gente retratou no último episódio. Essa fala inicial já apresenta a ideia de continuidade. Não é que a luta explode e acaba até a próxima, mas são ondas esperando a hora de avançar sobre a areia da praia que a burguesia tentou ocupar. De um lado, se acumula o capital, do outro, o mal-estar. Com o modelo de mercantilização dos serviços sociais mais básicos, a água, as pensões, a saúde, tudo no Chile é um negócio, os recursos naturais e os direitos sociais. A educação é exemplar,
houve um aumento do investimento, porém tudo para a mão dessa iniciativa privada. Tudo é um negócio baseado em um tipo de Estado subsidiário, que é um Estado muito grande, mas apenas para entregar subsídios ao setor privado, e tudo isso foi gestando um mal-estar que se acumulou. O Pinheira possuía uma forte vinculação com os setores da elite, mas a parte mais assustadora é algo que também vemos no Brasil, que mesmo sem essa interação, leis foram compradas. Essas crises, esse abuso, essa injustiça geraram uma espécie de panela de pressão. É quando o governo e a elite, ao gerir o Estado capitalista, querem maximizar seus lucros, e só isso importa. A sociedade chilena foi muito paciente esperando que as coisas se ajeitassem, mas chegou um ponto em que o abuso não foi mais tolerado. Em 2019, as mobilizações começam pequenas. O governo opta pela criminalização. Começa a existir inclusive responsabilidade penal adolescente. Uma vez que se aprovou a lei, discutida em outros episódios, tudo começou a se agravar e o conflito foi se expandindo. A gente fala aqui daquela lei contra os estudantes. Os jovens foram provocados e os carabineiros, a polícia, foram acionados para enfrentá-los. Começam revistas arbitrárias, não só nas escolas, mas também nos metrôs e em outros espaços como as praças. As mobilizações acontecem de forma espontânea, mas sem organicidade de assembleias e dirigentes. É algo que assusta até os setores militantes mais velhos, acostumados com lideranças aparecendo, e as revoltas vão acontecendo como massa, não enquanto liderança em evidência. Tudo era muito horizontal, por assim dizer. Com o tempo, tanto o movimento feminista como aquele que não queria mais as formas previdenciárias privadas acabam por integrar o mal-estar geral ao mal-estar da juventude que já se encontrava nas ruas. Os mais jovens estão aí, na primeira linha, com mais força, mas você pode perguntar às pessoas mais velhas, e elas não são indiferentes aos abusos e às injustiças, e se identificam com as reivindicações desse movimento. Inclusive, Camila Rojas conhece nesse processo Luiz Mesina e a própria Nomás AFP, dizendo que não é um espaço partidário, mas sim muito político, de organização de base, e ao mesmo tempo é um movimento potente em ações diretas. O problema é mais grave quando o que é demandado socialmente não pode ser respondido institucionalmente, né? Carlos Ruiz Ensina é sobrenome, tá? Sociólogo e camarada de Camila, tem uma tese principal de que há um distanciamento entre a sociedade e a política, que operam como duas esferas distintas, a ponto de a política institucional não conseguir viabilizar nem resolver os problemas da sociedade. E o pior, embora as privatizações de escolas tenham começado com Pinochet, é após Pinochet que a maioria delas são privatizadas, naquele período que a gente chama de concertação. E quando a esquerda chega ao poder, ou encargos de poder, encontra por um lado uma deslegitimação muito grande e por outro lado uma crise de toda a política institucional, não só das esquerdas. A militante, então, expõe a Constituição de 1980, aquela neoliberal de Pinochet, que impediu o Congresso de ser um contrapeso à presidência. Eu, porém, Marcos Morcego, acho que a posição de Boric demonstra muito bem que, ainda, parte da esquerda segue aquele rito institucional da direita, e mesmo com todas as limitações, está optando pelo caminho mais recuado, aquele caminho vinculado diretamente ao institucionalismo, por assim dizer, tá bom? Evidentemente, há uma crise do sistema em sua totalidade, diz Camila. Há aqueles que preferem, por uma questão ideológica e partidária, não pensar que se trata de uma crise do sistema, mas parece-me claro que essa crise é parte de algo maior. A situação chilena está completamente vinculada ao esgotamento de um sistema que se instalou durante a ditadura, que se aprofundou nos governos posteriores e que ainda hoje sufoca a vida. O exemplo perfeito é sobre esse crédito estudantil, em que as dívidas feitas para conseguir ter acesso à educação acaba resultando que, quando os estudantes não pagam, eles ingressam no boletim comercial. E estar ali os impede de, entre outras coisas, de, por exemplo, ter um crédito hipotecário. Não se está endividado apenas com a educação. Também não se pode ter uma casa. Fica limitada ainda a possibilidade de conseguir trabalho, pois muitas vezes é um requisito não estar no boletim comercial. E houve casos de jovens que não puderam ser operados em algumas clínicas. Ou seja, cria-se uma dívida na hora da educação que é carregada para a vida toda. Enquanto os salários encolhem, crescem os programas de dívida, buscando manter essa pressão social, ao mesmo tempo que busca, entre aspas, tá, integrar pelo consumo. Mescla-se a situação do endividamento educacional com todas as outras possíveis dívidas que tem um grupo familiar. Nesse contexto, Camila Rojas e todo o grupo que ela estava integrando apresentam um projeto de lei que se conhece como Ciao John. John é o nome do programa previdenciário e Ciao deve ser aquele tchau italiano, de Bella Ciao, alguma coisa próxima, tá ligado? Eu acho. Enfim, suposições aqui que eu pensei enquanto estava escrevendo.
que proíbe informações sobre as dívidas contraídas para financiar a educação em quaisquer de seus níveis, seja uma dívida contraída com um banco, seja com um centro educacional. Embora não seja uma solução, a situação é clara. No Chile, há muita gente endividada, e essa situação tem a ver com o fato de que os serviços sociais não são um direito, e sim um negócio, são vistos como bens de consumo. Por isso, segundo a entrevistada, o processo de uma nova constituinte abriria o caminho para uma reintegração entre política e sociedade. Observando os últimos anos, vê-se que há muita disposição para as mobilizações, mas pouca capacidade de organização. Portanto, essa organização pode colocar os grupos em luta em um novo passo de contrapeso, de um lado em uma integração dos processos políticos do país, e outro para apontar um direcionamento de superação dos problemas sem depender dessa suposta democracia. Como a própria Camila encerra sua entrevista, avançou-se nas questões financeiras, mas não nas estruturais. É uma tarefa árdua porque o governo é um governo de direita. Essa não era a sua agenda e ele não estará muito disposto a tais mudanças. Mesmo com o nível de aprovação bem baixo, continua sendo governo. Luiz Mesina propõe que para entender o momento da explosão social, deve-se no mínimo olhar uma década para trás. E ele repete aquele lema: não são 30 pesos, são 30 anos. E talvez não sejam 30 anos, mas 47, isto é, incluindo os anos da ditadura. Há 47 anos o povo vem sofrendo uma arremetida sistemática e duradoura por parte da burguesia. Um exemplo que começa lá e vai se espalhar por toda a América Latina. O Chile começa essa fase sendo chamado de Jaguar da América Latina, se referindo àquela ideia de desenvolvimento dos tigres asiáticos. Assim, investidores estrangeiros começaram a entrar em grandes companhias chilenas, que viram aumentar seu valor de mercado, tornar-se independentes do sistema bancário e passar a emitir ações lá na Bolsa de Nova York e ter boas notas qualificadoras de risco. Ou seja, o sistema em que quem lucrava levava o dinheiro para fora do país e o dinheiro não retornava. E o Chile passa a apresentar, inclusive, bons níveis de renda per capita e de saúde. Porém, o que não se diz aí é que isso não é consequência do modelo econômico dos últimos 30 anos, mas sim de uma série de políticas públicas que o Chile vinha experimentando desde antes do golpe de Estado. E que, como já dissemos, o próprio Pinochet vai se utilizar dessa estrutura deixada por Salvador Allende, principalmente na questão da saúde, lembrando que o Allende era médico, tá? Então tem toda uma relação aí. Mas qual é o ativo que vendia o Chile a esses investidores estrangeiros? Vendia paz social e rentabilidade financeira àqueles que buscavam mercados. E quem se beneficiava? O setor dominante, os governos de turno e uma casta empresarial que se enriqueceu muito. Não à toa, em 2015 eram 12 multimilionários no Chile. E aí a gente vai ter o banco, como o Santander, né? Ou as empresas de celulose que levam seu dinheiro lá para os Estados Unidos. E essas empresas que, além de terem destruído a flora nativa, consomem uma quantidade impressionante de água, provocando a crise hídrica. Quem controla essas águas também é uma indústria privada, sendo o único país em que todas as fontes de distribuição de água são privadas. Enquanto aconteceram as mobilizações de 2016, 2011, 2018 e 2019, as direções políticas estão todas, de uma forma ou de outra, validando aquele modelo completo, um modelo baseado em um Estado subsidiário, impedido constitucionalmente de intervir na economia como empregador, gerando empresas, ou seja, é vetada a atuação em áreas onde intervém o setor privado, né? Os setores ali aglutinados em torno do governo, eles aceitam essa condição. Um sistema que também constrói uma segregação de classe geopolítica, que mesmo sem ser uma política aberta, os bairros são separados. A segregação é tal que a elite empresarial e política que vive nos bairros altos faz o possível para não se encontrar com a gente comum. Aqui, no Chile, tudo é privado e bastante abusivo, principalmente o sistema previdenciário. O Chile tem o pior nível de pensão da América Latina. Com a capitalização individual, é cada um por si. Assim funciona o sistema previdenciário chileno. Às vezes, pessoas de outros países acham difícil de compreendê-lo, porque não se consegue conceber o nível de extremismo com que privatizaram e desarticularam direitos sociais básicos vinculados à saúde, educação ou às pensões. Então, esse despertar das lutas sociais, que começava de forma dispersa, né, décadas antes, em 2018 e 2019 começa a congregar e aglutinar as lutas e as reivindicações, enfrentando o que é chamado de luta mais dura e mais difícil, tendo que enfrentar o capitalismo financeiro. E ao mesmo tempo é uma reivindicação transversal, pois produz efeitos sobre outras lutas, outros problemas. A gente falou aqui da empresa privada da água, da empresa da celulose, da empresa do banco, da questão da luta feminista e da questão da luta dos estudantes.
Essa rebelião popular, essa explosão social, não pode ser reduzida, obviamente, à luta pela passagem de metrô. Esse foi o estopim. Sempre há uma faísca, dizia Lenin, e algo faz com que essa faísca se acenda. A explosão surpreendeu a todos nós, mas, ao mesmo tempo, ela sintetiza as reivindicações que já fazíamos. Pensões dignas, educação pública de qualidade, saúde pública, que a água deixe de ser privada, que se reestabeleça como um direito natural de uso público, pelo cuidado com o meio ambiente e contra as zonas de sacrifício. Foi um processo de acumulação que explica a reação massiva, em alguns casos, violenta. É um momento que até as zonas de direita possuem pessoas na rua, e elas saem para queimar supermercados, queimar metrôs, queimar igrejas, enfrentar as polícias. Por isso, este é o momento de avançar. Toda a energia com que impulsionamos nossas reivindicações nos últimos anos, e em particular depois das explosões de protestos, tem que se traduzir em um benefício para as pessoas. O sim para uma nova Constituição, ele representou uma parte dessa vitória, né? Era um grande passo. Mas se abriu um momento mais difícil, que se provou na prática muito difícil, inclusive, de transformar aquele movimento destituinte em um movimento constituinte. Também está em jogo o mais importante, a refundação do nosso Estado. É a chance de uma nova vida contra o paradigma neoliberal chileno. É a sociedade do mercado financeiro que poderia ser derrubada a partir daquele momento. Uma tarefa histórica dessa magnitude não acontece pra lá e pra cá, não acontece sempre, né? Mas é também um dos momentos mais difíceis para você conseguir realmente reunir forças e realizar passos maiores do que aqueles que a gente quer, né? Então realizar os passos que estão nos sonhos, mas é o que esses momentos geralmente abrem. Trazer esses eventos de um passado recente e do país que foi exemplo da implementação do neoliberalismo é pensar nos avanços que tem tido a privatização aqui no Brasil e esse mal-estar que já é sentido, né? São 500 anos de desmonte da cidadania de certos grupos, de escravização social e, é claro, escravização direta, né, se a gente pensar no colonialismo, mas também de reforçar uma política patriarcal, de reforçar um modelo de exploração ao máximo das nossas vidas, de reforçar modelos de cidade que nos oprimem, e até de políticas públicas que mesmo quando vêm de forma progressista, elas são limitantes, muitas vezes pautadas no próprio crédito, que foi uma coisa que o Chile tentou fazer, né? E surge então essa tentativa por uma manutenção do sistema, que ao invés de impulsionar para uma superação, permite um recuo, que é esse momento em que o novo não nasce, e aí surge a restauração, o conservadorismo, a revolução passiva nas palavras de Gramsci. Momento no qual esses elementos protofascistas, como define Florestan Fernandes, e a máquina de moer nossas vidas retornam e se sobressaem acima dos nossos sonhos, né? Acima dos nossos dias, acima das nossas noites. E essa máquina de moer retorna mais feroz do que nunca. É aquilo que a gente vai entender como, por exemplo, uma fascistização do Estado que não precisa ser necessariamente ao extremo, mas só dá um contínuo para essa política de morte direta por forças policiais, por exemplo, por forças latifundiárias, pelo próprio capitalismo, e de outra forma, uma máquina que também mata, por exemplo, com a privatização e a falta de acesso à saúde, à moradia digna, à alimentação, à educação. Então, a gente traz isso, a gente resgata isso para lembrar a nossa luta, né? Que como bem expõe Luiz Penzina, é uma luta que vai contra todo o capitalismo, uma luta que vai contra o neoliberalismo, uma revolução que tem que sair de nós, abaixo e à esquerda. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham curtido, um episódio curto, é óbvio, a gente falou que a gente vai tentar trazer episódios mais curtos, eu sei que fica melhor pra vocês, e eu também acho que fica melhor pra gente juntar certas ideias, né? Então aqui, por exemplo, a gente tá falando de 2 privatizações, o que auxilia a gente a manter um ritmo, a manter um rumo do que a gente quer apresentar aqui na Caverna do Morcego. Não esquece de seguir a gente, curtir, comentar, compartilhar, dar aquela força. É nóis, tamo junto, até a próxima, um grande beijo, tchau!